Um relatório do Ministério Público do Rio aponta indícios de que o senador Flávio Bolsonaro comprou e vendeu imóveis para lavar dinheiro e que existem elementos a indicar prática de organização criminosa no gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual. No documento publicado no site da revista Veja, os promotores apontam que Flávio Bolsonaro investiu quase 9,5 milhões de reais na compra de 19 imóveis, salas e apartamentos entre 2010 e 2017. A TV Globo confirmou as informações. Neste período, Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, lucrou mais de 3 milhões de reais nessas transações imobiliárias. Segundo a Veja, o Ministério Público cita no documento casos em que teria havido uma valorização excessiva de imóveis comprados por Flávio. Em novembro de 2012, ele comprou 2 apartamentos em Copacabana. Um deles foi comprado por R$ 140 mil e vendido 15 meses depois por R$ 550 mil, lucro de quase 300%. O outro imóvel custou R$ 170 mil e foi vendido um ano depois por R$ 573 mil, um lucro de 237%. No período, o índice de valorização de imóveis no bairro foi de 11%. No documento, os promotores apontam que os valores declarados para a compra foram inferiores aos do mercado e os da venda superiores. A suposta fraude, segundo o Ministério Público, pode ter ocorrido para simular ganhos de capital fictícios, que encobririam o enriquecimento ilícito decorrente dos desvios de recursos da Assembleia Legislativa do Rio. A reportagem da Veja cita ainda que o Ministério Público afirma que, entre 2008 e 2010, Flávio Bolsonaro comprou 10 salas comerciais na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, por R$ 2,6 milhões. Ainda em 2010, todos os imóveis foram vendidos para uma empresa de exportação por R$ 3 milhões. Os promotores ressaltam que o comprador tem entre os sócios uma empresa sediada no Panamá, conhecido paraíso fiscal. Os autores do documento citam que o COAF considera como sérios indícios de lavagem de dinheiro a realização de operações imobiliárias envolvendo pessoas jurídicas cujos sócios mantêm o domicílio em países com tributação favorecida. O Ministério Público afirma na ação que encontrou elementos que indicam a prática no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro dos crimes de peculato, que é a apropriação por funcionário público de bens alheios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foi com base nesse documento do Ministério Público que a Justiça do Rio decidiu quebrar os sigilos fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro. A TV Globo teve acesso à decisão do juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau. Também vão ter as contas vasculhadas a mulher de Flávio, o ex-assessor Fabrício Queiroz, a mulher e as 2 filhas dele, e Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, primo de Flávio Bolsonaro. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro diz que não são verdadeiras as informações vazadas na revista Veja sobre seu patrimônio. Diz que continua sendo vítima de vazamentos de informações do processo que está em segredo de justiça. Afirma que declara o seu patrimônio à Receita Federal e tudo é compatível com a renda dele.